Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos hoje conversar um pouco sobre o tema simpatias e antipatias terrestres, que está presente no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nas questões de número 386 a 391. E Allan Kardec inicia questionando aos espíritos: dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Portanto, aqui, meus irmãos, Allan Kardec está perguntando, no caso de dois espíritos que têm uma afeição mútua, que têm laços de afetividade, se podem então se encontrar em uma encarnação posterior e se reconhecerem. E os espíritos nos dizem: reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro sim. Não há possibilidade do reconhecimento, pelo menos na maioria das vezes, porque nós temos o véu do esquecimento, que é, na verdade, uma utilidade providencial conferida por Deus a todos nós. Imagina se nós lembrássemos de todas as ocorrências do pretérito, de outras encarnações. Certamente nós tivemos muitas dificuldades, desafios diversos, que nos causaram angústias, decepções, problemas variados. Então, o esquecimento dessas vivências do passado é bastante útil para que nós possamos avançar de uma maneira facilitada. Porque aí, sem a lembrança deste passado difícil, nós temos a possibilidade maior, mais efetiva de ter sucesso aqui nos nossos tentames da Terra, da presente encarnação, no nosso processo de melhoria, de autoburilamento, de promover uma melhor convivência com as pessoas que estão na nossa trajetória atual. Então, esses seres, eles certamente serão atraídos um pelo outro pelas afinidades, pela consonância de pensamentos, pelo modo similar de sentir, de agir e de pensar, pela sintonia vibratória que é coerente, que apresenta proximidade entre ambos. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, ou seja, aparentemente ao acaso, mas nós sabemos que o acaso não existe. A vida, ela promove situações e circunstâncias diversas em que conhecemos pessoas que são necessárias ao nosso processo de aprendizado, que contribuem com as nossas vivências, com o nosso avançar espiritual, de maneira que nós também promovemos isso ao próximo. Através da convivência, nós também temos esta contribuição em relação ao nosso irmão, que hoje está na nossa conjuntura carnal, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Então, sim, os espíritos que apresentam laços de afinidade, de atração mútua, por uma sintonia vibratória que se aproxima, eles certamente vão se encontrar neste plano. Se não neste plano, por circunstâncias de que há necessidades diferentes, evolutivas para os espíritos, em outro plano, na dimensão, na pátria espiritual. E Allan Kardec dá continuidade fazendo a seguinte pergunta: a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior, ou seja, toda pessoa que nós conhecemos nesta encarnação, por quem temos laços de afetividade, por quem temos uma afinidade, um bem-querer, necessariamente é alguém que conhecemos em uma encarnação anterior? E os espíritos respondem: não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que tenham se conhecido como homens. Isso significa que se nós conhecemos hoje em dia uma pessoa com quem temos uma profunda afeição, não necessariamente conhecemos essa pessoa no passado de outra encarnação. Pode ter sido efetivamente um encontro de afinidades desta presente existência. Então,
são distintas formas de conhecer os indivíduos através dos reencontros do passado, mas também por um novo momento que se assinala em nossa existência. E Allan Kardec pergunta: os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? E os espíritos nos esclarecem: há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Então, o magnetismo existente nos indivíduos, essa energia, essa psicosfera própria de cada um, faz com que nós sintamos, então, as relações de simpatia ou de antipatia, de afinidade, de sintonia vibratória, ou então de aversão, de repulsão, se não temos uma identificação fluídica, vibratória em relação a outro indivíduo. Então, o magnetismo é responsável por esses processos naturais de simpatia e de antipatia. Então, de onde provém a repulsa instintiva que se experimenta em relação a certas pessoas à primeira vista? É o questionamento da pergunta 389. E a resposta é: espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. É justamente esta emanação fluídica, energética, que promove então esta aversão, porque existe uma dissonância da forma de sentir e de pensar entre os indivíduos. E Allan Kardec, nesse sentido, dá continuidade perguntando: a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? E os espíritos dizem que dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. Muitas vezes simplesmente não há uma semelhança de ideias, não há identificação mútua, não há consonância na forma de sentir, de agir, de encarar a vida. Então, a antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Quanto mais evoluídos vão ficando os espíritos, mais essas dissensões vão se arrefecendo, vão apagando, e isso então cede lugar à fraternidade e à contribuição mútua de valores. E a pergunta subsequente é: a antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele que tem o espírito pior ou melhor? Em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. É o que nos esclarecem os espíritos. Eles nos dizem que um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar, que possa desmascará-lo, que possa apontar alguma crítica, até mesmo no sentido construtivo. Ele vai então ter um estímulo naquele desafeto para alimentar os seus maus instintos, o ódio, o ciúme e o mal-querer. Já o bom espírito, ele vai sim ter repulsa pelo mal, mas porque existe ali uma dissonância de valores, porque ele sabe que não será compreendido e que eles não partilham dos mesmos sentimentos, e que por isso ali se processa uma relação de aversão, de repulsão. Mas o espírito bom, seguro da sua superioridade, não vai ter contra o outro nem ódio, nem ciúme, simplesmente vai se afastar e lamentar esta situação. Então ali não existe nenhum estímulo ao mal, não existe nenhuma forma de malquerença em relação ao outro. Muito pelo contrário, o espírito bom provavelmente vai então, através das preces, das orações, das rogativas a Deus, do exemplo dos seus bons atos, tentar contribuir para a transformação moral de seu irmão. Então, meus irmãos, essas foram as singelas reflexões do dia de hoje sobre esse tema tão fascinante, simpatias e antipatias terrestres. Eu agradeço a participação de todos vocês aqui no canal Mestre de Luz, convido que se inscrevam e que também ativem o sininho para que possam receber as notificações de vídeos novos, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos para que nós possamos fazer a divulgação crescente da doutrina espírita que tanto nos auxilia no nosso cotidiano. Pessoal, deixem aqui nos comentários também sugestões de temas que vocês gostariam que fossem abordados relacionados à doutrina espírita. Gratidão pela presença de todos aqui no canal Mestre de Luz, um forte abraço e nos vemos em breve.